Um documento marcado como confidencial, manchetes que pareciam ficção, mas não eram. O ano é 1952. O local é Washington, D.C. E o que aconteceu ali, durante 2 semanas de julho, nunca mais foi esquecido. Noite após noite, luzes cruzavam o céu da capital dos Estados Unidos. Não eram estrelas, não eram aviões conhecidos. Os radares do aeroporto nacional enlouqueciam. Pilotos comerciais e militares relatavam objetos mudando de direção, acelerando, sumindo no horizonte em segundos. A imprensa explodiu. Objetos misteriosos sobrevoam a capital, diziam as manchetes. O país parou, o mundo assistiu. Mas, enquanto todos olhavam para cima, algo ainda mais estranho acontecia em terra firme. Entre o delírio e o documento, existe uma zona desconfortável. Em algum lugar, uma reunião foi gravada. Uma conversa entre oficiais da Força Aérea e cientistas. Uma fita selada, 74 anos trancada. O que foi dito ali nunca chegou ao público. Mas agora, tudo pode mudar. Documentos do projeto Blue Book, mapas de avistamentos, recortes de jornais antigos. Tudo aponta para o mesmo enigma. O que foi registrado naquela sala? Por que esse áudio ficou oculto por tanto tempo? E, mais importante, o que pode existir nessa gravação que nunca chegou à luz? Boa noite, eu sou o anfitrião. Aproximem-se, este caso não gosta de luz. De 1952. Entre os dias 12 e 29, Washington, D.C. virou epicentro de uma onda de avistamentos. Não era só relato popular. Os radares captaram múltiplos objetos. Caças foram enviados. As luzes sumiam, reapareciam, mudavam de direção em velocidades que desafiam a física convencional. O projeto Blue Book, programa oficial da Força Aérea, foi acionado às pressas e a imprensa não deu trégua. Mas existe um detalhe que nunca apareceu nos jornais. Uma reunião entre oficiais da Força Aérea e cientistas, registrada em áudio. Segundo o congressista Eric Burleson, essa gravação foi guardada pelo MIT Lincoln Laboratory. 74 anos depois, ela pode finalmente vir à tona. O que foi dito ali? O que não podia ser divulgado nem entre militares comuns. E é aqui que a história deixa de ser sussurro. Os documentos oficiais confirmam. Houve reuniões secretas, discussões técnicas sobre as detecções de radar, preocupação real de segurança nacional. O áudio existe, mas o conteúdo permanece invisível. O que pode ter sido dito ali? Relatos sugerem que os militares debateram hipóteses de tecnologia estrangeira, até mesmo não humana. Mas, até agora, ninguém fora do círculo restrito ouviu a gravação. O projeto Blue Book era a resposta do governo ao pânico, um programa criado para investigar, catalogar, explicar, mas nem tudo foi explicado e nem tudo foi divulgado. Alguns relatórios falam em fenômenos naturais, outros em tecnologia avançada, mas há páginas faltando e há uma fita que nunca foi ouvida. Se você acredita que esse arquivo precisa permanecer aberto, apoie este vídeo. Não deixe que a verdade seja apagada. A pergunta não é se devemos acreditar, é por que isso foi escrito. Porque uma reunião técnica, em plena Guerra Fria, precisou ser registrada e trancada. O contexto era de paranoia, medo de espionagem soviética, pânico de armas secretas, mas há quem diga que o tom da conversa foi além do protocolo militar. O rumor mais persistente, o áudio conteria menções diretas a fenômenos sem explicação terrestre. O MIT Lincoln Laboratory era, e ainda é, referência em tecnologia militar. Se a gravação ficou sob custódia deles, é porque envolvia dados sensíveis, talvez protocolos de defesa, talvez algo que, para os padrões da época, não podia ser divulgado nem entre militares comuns. Se você quer acompanhar cada etapa dessa investigação, inscreva-se. Aqui, nenhum arquivo fica esquecido. O congressista Eric Burleson confirmou em 2026: a fita existe. O esforço para liberar o áudio é real, mas o que se espera ouvir? Uma explicação racional ou o início de uma nova onda de perguntas? Rumores circulam há décadas de que a gravação traria provas de contato ou até instruções para abafar o caso. Nada disso é confirmado. O que temos são documentos, mapas, depoimentos e uma fita silenciosa. O que falta é o som. Vamos voltar ao início.
19 de julho de 1952. O radar do Aeroporto Nacional de Washington registra objetos não identificados. Não era só um, eram vários. Movimentação errática, velocidade impossível para qualquer avião da época. Pilotos da Força Aérea são enviados. Os objetos desaparecem. Quando os caças voltam, as luzes reaparecem. O ciclo se repete. O radar enlouquece. A imprensa pressiona. O governo se fecha. E é aqui que a história deixa de ser sussurro. O áudio pode conter discussões técnicas sobre as detecções de radar, pode revelar hipóteses sobre tecnologia estrangeira ou até mesmo preocupações com segurança nacional. Talvez o mais perturbador seja o silêncio, o reconhecimento de que nem os maiores especialistas sabiam o que estavam enfrentando. Agora o arquivo fica perigoso. Existe um fato no centro da mesa. Entre 12 e 29 de julho de 1952, ocorreram múltiplos relatos de avistamentos de UFOs em Washington, D.C., incluindo detecções por radar e testemunhos de pilotos comerciais e militares. Ele não encerra o caso, ele abre uma fresta. E frestas são lugares perfeitos para a sombra crescer. Esse é o ponto em que muita gente erra. O documento prova que houve registro, não prova tudo o que as pessoas querem acreditar. O silêncio do governo assusta, mas silêncio também pode ser falha, burocracia, tecnologia limitada ou medo de admitir que ninguém entendeu o que viu. Essa regra segura o projeto Éter no lugar certo. Um pé na evidência, outro na inquietação, sem fingir certeza, sem apagar o desconforto. Do outro lado, existe o rumor. A gravação conteria evidências diretas de contato com tecnologia não humana. O rumor é fumaça. Ele mostra onde as pessoas querem enxergar fogo. Mas o anfitrião não precisa acreditar em tudo. Ele precisa olhar para onde tentaram apagar a luz. E aqui, a luz falha. Não por acaso. Por falta de resposta inteira. Esse detalhe muda o tom da investigação. Não estamos diante de uma história que pede fé cega. Estamos diante de registros que pedem paciência. Um vídeo tremido pode enganar. Um sensor pode falhar. Uma testemunha pode lembrar errado. Mas quando muitos registros apontam para a mesma sombra, o arquivo deixa de ser apenas papel. Ele vira pressão. E pressão institucional sempre deixa marcas. Tarjas pretas, frases cortadas, datas sem contexto, explicações que chegam tarde demais. O público recebe o dossiê, mas não recebe o controle remoto da verdade. Recebe fragmentos, recebe silêncio, recebe a parte que alguém decidiu liberar. Esse é o desconforto central. O mistério não vive apenas no objeto visto no céu, vive também no caminho que o documento fez até chegar aqui. Quem registrou, quem guardou, quem apagou, quem autorizou e quem ainda prefere que certas páginas continuem sem luz. O arquivo se fecha. A pergunta, não. Se você busca a fundo sobre arquivos secretos e UAPs, precisa assistir ao dossiê sobre os arquivos UAP de 2026. Nos vemos no próximo arquivo.